Boa noite. A decisão está tomada. O Conselho de Segurança das Nações Unidas votou a favor de uma intervenção militar no Kosovo. Tudo depende agora do fim das hostilidades entre sérvios e separatistas albaneses da província. Portugal poderá assim enviar para o Kosovo 3 caças F-16, uma fragata e uma companhia. Portugal não vai ter opção. A garantia foi dada pelo Ministro da Defesa no início da Cimeira da NATO em Vila Moura. Mais militares portugueses a caminho dos Balcãs no seio da Aliança Atlântica. A resposta nacional traduz por 3 caças F-16, uma fragata e ainda uma companhia. Uma certeza dada por Veiga Simão numa prontidão militar. O tema vai começar a ser analisado amanhã na Cimeira da NATO, que decorrerá em Vila Moura, no Algarve. Para já, a comunidade internacional prefere que seja tomada uma decisão político-diplomática, até ao momento muito difícil de se concretizar. A alternativa passa obrigatoriamente por uma presença militar forte com esta ajuda portuguesa. A ideia partiu dos Estados Unidos da América e passa por obrigar, caso os políticos não o consigam, a um cessar-fogo pela ponta das armas, com a presença aparentemente de militares portugueses no seio da NATO. Os médicos que compõem a direção da Ordem dos Médicos querem ser investigados pela Inspeção-Geral de Saúde. Todos eles querem passar pela mesma situação das várias centenas de clínicos que estão sob investigação. Para a Ordem, tudo não passa de uma campanha de intimidação. As investigações têm de começar pelos elementos que compõem a direção da Ordem dos Médicos. É isso mesmo que amanhã de manhã o Conselho Nacional Executivo vai exigir à Inspeção-Geral de Saúde. A Ordem não compreende como é que há médicos que estão a ser investigados por terem participado em congressos. Muitos deles há 4 anos. Centenas de médicos foram chamados só nas 2 últimas semanas por alegadas relações incorretas com a indústria farmacêutica. Já em julho deste ano, a Ordem alegava estar a dar à Inspeção-Geral de Saúde e o Ministério uma dimensão muito maior às supostas irregularidades face ao número de casos suspeitos. Na altura, apenas 4 dos 86 clínicos acusados continuavam a ser investigados. Em causa, o recebimento de lembranças, aumento das prescrições médicas e as viagens ao estrangeiro com motivos profissionais duvidosos. 2 meses passados, este tema continua a ser primeira página. Os inquéritos continuam. As conclusões ainda não são conhecidas para se saber qual o número preciso de médicos que estão realmente sob suspeita de ligações e favores com os laboratórios farmacêuticos. Como se já não bastasse, a Ordem dos Médicos é agora acusada de colagem ao laboratório Bayer. A acusação veio de Garcia Pereira, advogado de um antigo delegado de propaganda médica. Este delegado foi despedido há 2 anos pelo laboratório farmacêutico alemão por ter denunciado manobras de corrupção entre a multinacional e alguns médicos. Estas acusações já foram rebatidas pela Ordem dos Médicos, que em comunicado diz serem totalmente falsas as declarações de Garcia Pereira. Segundo o texto desse comunicado, a Ordem quer agora que Garcia Pereira reconheça o seu erro de ter acusado a instituição de comportamentos indignos e que nunca lhe poderiam ter sido atribuídos. E a polémica da alegada corrupção entre a indústria farmacêutica e os médicos centrou esta noite o debate na TVI. Em Direto 21, Garcia Pereira e o representante da Ordem dos Médicos, Joaquim Cândido, esgrimiram argumentos e a polémica está para durar. Garcia Pereira, hoje a Ordem dos Médicos emitiu uma nota de imprensa, que tenho aqui, que solicita ao Sr. Dr. Garcia Pereira que reconheça o seu erro e a sua precipitação ao acusar a Ordem dos Médicos. O senhor vem aqui pronto para pedir desculpas? Se há alguém que deve desculpas a uma classe profissional inteira, é a Ordem dos Médicos relativamente aos próprios médicos, visto que ela é a primeira e principal responsável por se ter eventualmente generalizado um clima de suspeição em relação ao conjunto dos médicos, que não são merecedores dessa desconfiança, mas isso se deve pura e simplesmente à atitude da Ordem. E toda a gente sabe que são oferecidos relógios, e toda a gente sabe que são oferecidas canetas de dezenas de contos, toda a gente sabe que são feitos créditos em agências de viagem, e a Ordem relativamente a